Então, o que o Trump está querendo fazer é, digamos, à força e por meio de uma diplomacia do medo, né, sinalizar, com base nessa intervenção na Venezuela, sinalizar aos demais países da América Latina, mesmo que as populações desses países da América Latina fossem eventualmente contrárias à preservação do Maduro no poder, mas sinalizar a todos que eles têm que ter medo. Olá! A recente invasão da Venezuela e a captura de Nicolás Maduro acenderam um alerta na América do Sul. Até onde os Estados Unidos podem ir na região? O programa Analisa de hoje vai tratar deste tema com o economista e cientista político Pedro Paulo Zalu Bastos, professor do Instituto de Economia aqui da Unicamp. Professor Pedro, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Professor, o que muda na prática para os países da América Latina quando os Estados Unidos passam a agir dessa forma? Olha, os Estados Unidos ele está buscando alterar o sistema internacional como um todo. E a gente tem que entender o que aconteceu na América do Sul, porque é a primeira vez que os Estados Unidos invade um país da América do Sul, propriamente. Já tinha invadido vários países na América Central e no Caribe, né? Mas na América do Sul é a primeira vez, mas só dá para entender essa mudança no sistema pan-americano se nós entendemos qual é a estratégia dos Estados Unidos para o sistema mundial como um todo e como é que isso se vincula também, de certo modo, com tendências políticas de conflito político no interior dos Estados Unidos. O que o Donald Trump representa é uma certa posição, uma certa alternativa de ação dos Estados Unidos perante aquilo que é percebido como uma crescente emergência e um crescente desafio colocado pelo crescimento e desenvolvimento da economia chinesa e do poder do Estado chinês e das relações que a China estabelece com vários países em várias regiões do mundo, como também na África, no Oriente Médio e também na América do Sul. Então, há uma percepção geral nos Estados Unidos, para diferentes grupos políticos, que isso é o grande desafio para a preservação dos Estados Unidos como aquilo que eles consideram que os Estados Unidos deve ser, né, a principal potência global, que tem uma missão de civilizar o resto do mundo. Não é? Digamos, um elemento ideológico quase originário da República dos Estados Unidos da América. Não é? O que o Trump representa é uma visão muito particular de como isso tem que ser enfrentado. Né? Então, em escala internacional, o segundo mandato do Trump, do ponto de vista econômico, o que ele pretende fazer é, mobilizar, utilizar o acesso ao mercado americano como um mecanismo de barganha para obter benefícios e vantagens para a economia americana, tanto do ponto de vista econômico, quanto para o Estado americano do ponto de vista político e estratégico. Né? Em linhas gerais, a ideia é o seguinte: se o resto da economia mundial continuar aberta, porque sempre que o Trump realiza algum tipo de ataque comercial contra outro país, ele ameaça retaliar com uma violência ainda superior caso o outro país reaja, então o outro país tem que manter o seu mercado aberto para os Estados Unidos. Se isso ocorrer, mas apenas a economia americana permanecer mais fechada depois da política do Trump, isso significa que as corporações que querem ter acesso ao mercado mundial como um todo, inclusive o mercado americano, precisam ter os Estados Unidos como o centro das suas operações em escala mundial. Elas não podem ter nos Estados Unidos apenas, digamos, um centro logístico ou um centro de produção da estratégia geral, ou um centro de financiamento, ou um centro de administração dos grandes grupos internacionais. Tem que ter também os Estados Unidos como um centro fundamental de produção. Né? Porque para ter um mercado mundial, a única maneira de tê-lo como um todo é estando nos Estados Unidos, porque se você estiver fora dos Estados Unidos, você vai ter desvantagens para acessar o mercado americano. Então, uma tentativa de resolver usando o unilateralismo que corta os velhos tratados comerciais americanos, o problema
do desafio chinês, forçando uma realocação do investimento direto, né, produtivo, de bens em particular, né, porque dá uma importância à indústria manufatureira, para o mercado americano. E é nesse contexto que a América Latina, em geral, é importante. Não é? Porque os Estados Unidos também não pode avançar seus demais objetivos estratégicos no resto do mundo, que a gente pode discutir um pouco o que é, né? No caso europeu, por exemplo, tem por objetivo enquadrar os países europeus nessa visão de uma civilização da supremacia branca, né? Com uma primazia dos povos anglo-saxões e nórdicos. Né? Que o Trump retoma essa ideia de guerra de civilizações que, de certo modo, nunca se tornou o cerne da política externa americana, está se tornando agora com Trump. Então, a Europa tem que estar subordinada com governos de extrema-direita nacionalistas, supremacistas brancos, que têm os Estados Unidos como a liderança dessa civilização contra as outras civilizações. Né? E isso significa subjugar também economicamente a Europa, os desígnios americanos, utilizando, inclusive, a dependência estratégica militar que os europeus têm diante da ameaça russa. Né? A dependência que eles têm dos Estados Unidos é utilizada para que eles ofereçam benefícios econômicos para os americanos que não são recíprocos. Né? Mas o grande objetivo americano é isolar a China. Não considero que os Estados Unidos queira simplesmente dividir o mundo em esferas em que a China terá o domínio da Ásia. Né? Mas, certamente, os Estados Unidos não quer que a China tenha uma penetração crescente como vem tendo na América Latina, porque o objetivo para a América Latina é controlar recursos, né? Mobilizar uma cadeia produtiva regional que dê mais autossuficiência econômica americana numa região geopolítica que é de seu controle, de maneira que, a partir dessa região segura, os Estados Unidos possa fazer a projeção de poder sem eventualmente depender de cadeias produtivas que podem ser interrompidas por seus rivais geopolíticos. Por exemplo, esse ano, a China conseguiu reverter o ataque comercial americano, basicamente mobilizando o controle que eles têm sobre minerais críticos, terras raras e o sistema de refinamento desses minerais que são necessários, por exemplo, para baterias e ímãs, que são utilizados em todos os ramos de alta tecnologia, principalmente de defesa, e também de defesa. Né? Então é nesse contexto que a gente tem que entender o que está acontecendo com a América Latina, e a Venezuela é o segundo caso. Não é nem o primeiro caso. O primeiro caso foi o Brasil. E, de certo modo, pelo menos nesse primeiro round, o Brasil ganhou a batalha parcialmente com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos teve que reverter a elevação tarifária que tinha realizado em julho e reverteu em novembro. Professor, agora, dado esse contexto aí, né, como que esses países, né, da América do Sul, né, especialmente o Brasil, como que eles devem agir diante dessa estratégia aí que o senhor colocou em relação a Trump, né? Continuar se alinhando à China, partir para o multilateralismo ou se alinhar aos Estados Unidos? Como que o senhor vê isso? Todos os países do sul global, e particularmente os países periféricos que não têm, mesmo sendo potências médias e regionais como o Brasil, mas que não têm uma grande capacidade de projeção militar internacionalmente, nem a capacidade de confrontar militarmente as grandes potências, tem que necessariamente defender ideologicamente e reforçar isso todo momento, a importância do multilateralismo. Porque a existência de um sistema de regras é o que pode eventualmente limitar, inclusive ideologicamente, porque uma ação militar exige algum tipo de suporte político e ideológico para ser realizada, né? Então os países do sul global têm que estar sempre defendendo um sistema de regras multilaterais que impedem que o sistema internacional seja simplesmente regido pela lei do mais forte e que seja a lei da selva. Porque aí na selva tem predadores e presas. E os países que não têm poder suficiente são presas. Então precisam regular as relações para que não seja a lei da selva. Esse eu acho que é o primeiro ponto fundamental. E os Estados Unidos, muito claramente, está querendo todos os
podemos dizer que todos os governos americanos, desde 1945, quando o sistema das Nações Unidas se iniciou, né, de respeitar o sistema das Nações Unidas. Né? Os Estados Unidos foi o grande, pelo menos o governo Roosevelt, foi o primeiro grande patrocinador da criação desse sistema de leis internacionais, dessa ordem liberal baseada em tratados, né, que está estabelecida com base no Tratado das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, mas já em 1900 e logo no início do pós-guerra, invadiu a Coreia, né, depois Coreia do Norte, sem inclusive que o presidente Truman, na época, tivesse autorização legislativa do Congresso americano para fazer a Guerra da Coreia, onde milhões de coreanos faleceram. E essa guerra não tem nem, digamos, não foi nem concluída. Tem só digamos, um armistício temporário, até agora. Certo? E então, ao longo do tempo, os Estados Unidos nunca respeitou as regras que ele incentivou a criar. Certo? A diferença central hoje em relação ao Trump é que a hipocrisia acabou, mas num sentido que não é necessariamente bom para os países que sempre acusaram a existência dessa hipocrisia, e para intelectuais que acusavam a existência dessa hipocrisia. Porque o Trump não está querendo simplesmente desrespeitar essas regras hipocritamente. Ele está querendo atacar inteiramente esse sistema de regras para que ele desapareça de vez e para que não exista mais nenhum tipo de restrição posto por esse sistema de regras, inclusive do ponto de vista político, da sustentação política e ideológica para a intervenção militar, né, de maneira que ele tenha, digamos, total liberdade para buscar o interesse americano sem nenhum tipo de limitação. Tá? Então é uma mudança de ordem qualitativa. E o ataque americano ao multilateralismo tem um pouco a ver também do ponto de vista econômico, como a gente estava conversando antes, com o fato de que a China, a despeito de não ter criado esse sistema, venceu a batalha econômica nesse sistema. Tem um estudo que é realizado desde 2023 e foi atualizado há poucas semanas de um think tank australiano que analisa como que os principais ramos da economia mundial são controlados pelos diferentes países, e eles já demonstram que, para os ramos de alta tecnologia, a China já domina mais de 90% desses ramos, mais de 50 dos 60 e poucos ramos, os Estados Unidos só controla 6 ramos, basicamente. Né? Então a China venceu essa disputa no campo do multilateralismo e oferece para vários países do sul global acesso a financiamento para construção de infraestrutura, para a construção de uma infraestrutura vinculada, inclusive, à transição energética, placas solares, né, energia eólica, tudo aquilo que o governo Trump é inteiramente contrário à ideia de uma transição energética e o controle do aquecimento global e da mudança climática. Né? E oferece também financiamento ao desenvolvimento. Então, a oferta de desenvolvimento que a China faz dentro desse sistema multilateral é cada vez mais atraente para os demais países do sul global, inclusive para a América do Sul, do que a oferta que os Estados Unidos agora está fazendo. Né? Então, o que o Trump está querendo fazer é, digamos, à força e por meio de uma diplomacia do medo, né, sinalizar, com base nessa intervenção na Venezuela, sinalizar aos demais países da América Latina, mesmo que as populações desses países da América Latina fossem eventualmente contrárias à preservação do Maduro no poder, mas sinalizar a todos que eles têm que ter medo. Tem que ter medo para, se os americanos exigirem uma determinada licitação, uma concorrência, uma disputa por alguma fonte de mineral estratégico em que a China também esteja disputando, né, que o sistema político na América Latina decida um alinhamento com os Estados Unidos, mesmo que não tenha as vantagens econômicas associadas a isso, mas porque tem medo de, eventualmente, não cumprir a ordem que vem de Trump. Entende? Essa, basicamente, é a estratégia, e isso é claramente muito ameaçador para o conjunto de países do sul global e da América do Sul em particular. Agora, do ponto de vista econômico e de estratégia mesmo, pensando nos Estados Unidos, essa é uma estratégia
que pode realmente trazer resultados diante dessa competição com a China? Qual que é a sua visão? Olha, eu acho que dificilmente, porque, primeiro, por causa do rival. A China criou um mecanismo e um sistema institucional de financiamento, de conexão entre universidade, pesquisa em laboratórios público-privados e a tradução disso em desenvolvimento tecnológico, que é muito superior àquilo que vem sendo feito nos Estados Unidos. Tanto que esse think tank já mostrou que mais de 90% desses ramos líderes e cada vez mais são controlados pela China. Primeiro ponto. Segundo ponto é que é, o Trump ele ataca o multilateralismo em escala internacional também porque ele não quer projetar mais como outros presidentes americanos a ideia de que os Estados Unidos é um país democrático e que, portanto, os demais países e a ordem global tem que ser reorganizada em função dessa imagem de democracia que os Estados Unidos representaria. Porque, para ele, não é esse o futuro que ele vê para os Estados Unidos. Uhum. Já tentou dar um golpe de Estado em 2020, 2021, e a gente não sabe se as eleições de meio de mandato, agora, em 2026, se ele vai aceitar os resultados eleitorais que ele já disse que muito provavelmente ele vai perder, como as pesquisas de opinião alegam, que o Partido Republicano deve perder o controle, pelo menos sobre a Câmara de Deputados, a House of Representatives, né? E pode ser que, como em 2020 e 2021, ele exija que haja uma certificação dos parlamentos dos estados para os resultados eleitorais para deputados e senadores, revertendo uma eventual derrota eleitoral. Uhum. Claro? Então, ele ataca o multilateralismo fora também porque ele está atacando a própria ideia de que os Estados Unidos é um país democrático. E isso, do ponto de vista do próprio desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, é contraditório. Por quê? Porque significa que ele tem que atacar esses polos de produção de conhecimento, que não são apenas de conhecimento tecnológico, mas de conhecimento em ciências humanas, em democratização, em pensamento de reconhecimento de injustiças, de defesa da justiça social e da busca de mais igualdade de oportunidades e de resultados, que são as universidades americanas. Certo? E ele faz uma luta interna contra as universidades americanas, a principal, a Universidade de Harvard, mas várias outras também. Ataca também o sistema de laboratórios de biologia e de medicina, que são centrais para o controle que as empresas americanas tiveram sobre a química fina, a farmacêutica, produção de remédios em larga escala também, diagnósticos de saúde modernos e tudo. Né? Porque ele considera que esses são berços da woke, da visão woke, né? de igualdade dos liberals, da centro-esquerda americana. Então, só tarifa não vai resolver o problema, certo? E se eventualmente o Trump perder o controle nas midterms, muito provavelmente o Partido Democrata vai limitar até a capacidade que o Trump tem de utilizar as tarifas como um mecanismo de pressão internacional, porque esse mecanismo é um mecanismo que deveria ser do poder legislativo. E o Trump está querendo esvaziar o poder legislativo nos Estados Unidos ultimamente. Então, eu não considero que a coerção comercial, mesmo que ela tivesse resultado, no caso brasileiro, não teve resultado aparente, né? Mas que ela seja capaz, os Estados Unidos, se quisesse, deveria executar uma política mais parecida até que o que o Biden conseguiu fazer sem tanto sucesso, que é dar muito mais apoio à pesquisa tecnológica e ao investimento em tecnologias arriscadas, com amplo risco tecnológico, né? Por meio de políticas públicas, políticas tecnológicas, políticas científicas, políticas industriais, para, de fato, promover um renascimento do poderio produtivo. E o Trump parece que considera que apenas a força bruta, a indução de investimentos por meio do jogo tarifário, da proteção do mercado americano e da indução de investimentos dentro dos Estados Unidos,
que supostamente isso seria suficiente para retomar a primazia econômica americana, e não me parece mais provável. Professor, do ponto de vista de impactos, né? Agora para a população, no caso, a população brasileira, né? Todo esse cenário internacional, esse cenário de medo, de pressão, o senhor vê aí que isso possa afetar diretamente a economia brasileira, inflação, emprego, crescimento econômico, ou está longe de acontecer? Olha, eu acho que o principal impacto e o principal risco ao crescimento e desenvolvimento econômico no Brasil não é tanto o ataque que o Trump fez, porque muito provavelmente ele não vai atacar tanto o Brasil antes da midterms. É claro que ele gostaria de desestabilizar o governo Lula e ter um governo muito mais subordinado a ele no Brasil, como, por exemplo, o Javier Milei é na Argentina. Mas um novo ataque ao Brasil poderia prejudicar a própria possibilidade de sucesso do Partido Republicano nas midterms, nas eleições de meio de mandato, em novembro, porque um dos trunfos que o Brasil teve na negociação com os americanos é o fato de que o Brasil exporta produtos alimentícios que são muito importantes para a cesta de consumo americano e que vinham inflacionando, como, por exemplo, o café e a carne, principalmente cortes de carne nobres, também um pouco o suco de laranja, mas a gente não acha que isso é tão importante, mas é muito importante. Os americanos tomam muito café e comem muita carne. Então, não parece, mas o Brasil tem muita importância do ponto de vista do controle da inflação dos Estados Unidos, porque esses produtos de exportação brasileiros, como café, carne, têm muito impacto sobre a cesta de consumo, e uma elevação da inflação, uma redução do poder de compra nos Estados Unidos teria um impacto negativo para a possibilidade de sucesso eleitoral do Partido Republicano. Então, não me parece que o Trump ameaçaria o Brasil novamente em 2026, se ele for racional, né? Mas o principal limite para o crescimento econômico no Brasil é exatamente o impacto que a pressão americana teve para reformular os estados e as economias no sul global como um todo e na América Latina em particular desde a década de 80. Né? Quando os Estados Unidos elevou muito as taxas de juros, provocou uma crise da dívida dos países do sul global, e para sair dessa dívida, uma vez que os países não tinham mais acesso ao mercado financeiro internacional que era controlado pelos Estados Unidos, a condição imposta pelos Estados Unidos era a execução de programas de neoliberalização das economias, privatização de empresas estatais, desregulamentação da concorrência em diferentes ramos, abertura comercial e financeira de modo mais ou menos indiscriminado, né? E então o Ronald Reagan teve muito mais poder para reformular imperialmente o Estado e as economias no sul global do que o Donald Trump tem, não é? Então, a gente pode dizer que o Brasil era muito mais vulnerável à pressão americana na década de 80, só que, desde então, a tendência foi de, com um breve período de interrupção, mas que não provocou uma transformação desse modelo, né, digamos, ali no meados do século, da primeira década desse século, meados, no segundo governo Lula, talvez o primeiro governo Dilma, por um tempo, né, a tendência, em geral, é de reforço dessas características neoliberais das instituições brasileiras. E mais ainda depois, digamos, do impeachment de 2016. E claramente o governo americano também teve alguma influência, né? E depois do impeachment, o conjunto de reformas neoliberais limitaram ainda mais a capacidade de execução de políticas públicas, políticas industriais, políticas de financiamento público, políticas tecnológicas, políticas industriais, políticas de expansão do investimento público, 3% em 80, agora menos do que 1%, tá claro? Então, a principal limitação é local, associada ao fato de que as reformas neoliberais que foram
desde a década de 80, impostas pelos Estados Unidos para a América Latina, não foram revertidas, mas até aprofundadas. E o atual governo brasileiro, o governo Lula, embora tenha sido, digamos, muito altivo na confrontação com o presidente Trump, manteve o arcabouço fiscal, mantém o arcabouço fiscal, que é a principal limitação para a possibilidade de executar política industrial, política científica, política tecnológica, política de incentivos à diversificação da economia, política de ampliação do investimento público e até uma política de execução de investimentos conjuntos, joint ventures, eventualmente com empresas chinesas, né? Então essa principal limitação é local, né? Tanto dos Estados Unidos, me parece agora, nessa conjuntura. E a gente, na verdade, também não sabe se o governo brasileiro teve que conceder alguma coisa, por exemplo, de sinalizar para os americanos algum tipo de exploração conjunta de terras raras, muito embora Lula tenha falado publicamente que o refino dessas terras teria que ser realizado no Brasil, não seria só um exportador da matéria-prima bruta, ou eventualmente uma negociação para transferência de data centers americanos que são muito consumidores, muito poluidores e muito consumidores de energia para o Brasil, não é? Eventualmente questões vinculadas a não avançar na regulação das redes sociais, porque o governo Trump, apesar de ele ser crítico do discurso norte-americano de defesa da democracia, mobiliza, quando necessário, a defesa da liberdade e da democracia quando é do interesse particular. Por exemplo, as redes sociais, elas funcionam como um veículo de expressão da cultura americana, geram muitos lucros para as empresas americanas que são proprietárias das plataformas globais e também são um veículo de desinformação, né, e de proliferação, propagação de ideologias da extrema-direita que tem no Trump o líder dessa internacional de extrema-direita mundial, não é? E o Trump conseguiu reverter o discurso de defesa da liberdade de expressão, das liberdades em geral, quando isso pareceu ser necessário para defender o poder dessas empresas perante as tentativas dos estados de regularem o discurso de ódio, regularem a desinformação, regularem a proliferação de discursos antidemocráticos, né, e que são apresentados como liberdade de expressão nessa forma particular de inversão do discurso de exportação da democracia americana para o resto do mundo. Muito bom. Professor, a gente teve recentemente aí um acordo, né, do Brasil com a União Europeia, né? Queria uma análise sua sobre esse acordo. Se o senhor acha que isso acaba sendo uma resposta, né, à imposição de tarifa dos Estados Unidos, tanto com relação à União Europeia quanto ao Brasil, né? Lá no começo. Como que o senhor vê esse acordo aí? Se a gente pode se beneficiar? Eu acho que faz algum tempo já que o governo Lula quer esse acordo antes mesmo do governo Trump. E eu diria que o governo Lula mudou muito a posição em relação, digamos, há 20 anos atrás, o primeiro governo, quando dava mais importância à possibilidade de diversificação industrial local, né? Embora, digamos, o chanceler Celso Amorim já tenha defendido para a rodada Doha um grande acordo que envolveria a possibilidade de ampliação das exportações primárias brasileiras em troca da maior abertura do mercado brasileiro para a importação de produtos manufaturados industriais, né? Mas havia mais preocupação do governo brasileiro com a diversificação industrial do que me parece haver hoje, né? Então, o governo até alega que, eventualmente, o acesso a bens de capital mais baratos da Europa e a possibilidade de acessar o mercado europeu pode funcionar para atrair empresas europeias que eventualmente passem a utilizar o Brasil como plataforma de exportação de produtos industriais a partir da importação de insumos tecnologicamente avançados e bens de capital
mais avançados, mas haver esse discurso de integração subordinada do Brasil às cadeias globais, independentemente das políticas industriais e tecnológicas que são realizadas, confiando demasiadamente nas políticas de abertura comercial, é um discurso que a gente ouve desde a década de 90 sem ter os resultados ainda que os defensores propalam, né? Divulgam e defendem. Isso não aconteceu até agora. Mas, de qualquer maneira, o que muda mesmo é a disposição da União Europeia de fechar o acordo a despeito da resistência dos países que dependem muito da defesa da agricultura familiar e camponesa, como França, como Irlanda, como a Polônia, né, certas regiões da Itália também. E isso muda claramente em função do fato de que a economia americana não é mais um aliado estratégico confiável e, portanto, a União Europeia busca fazer um movimento de diversificação de alianças e tratados para fora dos Estados Unidos, como, aliás, o chanceler canadense McCartney fez também nessa semana ao celebrar acordos com a China que ele apresentou abertamente como sendo uma resposta ao desafio do Trump e à necessidade de diversificar a dependência, as exportações canadenses para reduzir a dependência que o Canadá tem em relação ao mercado americano. O senhor mencionou no começo a política do medo, né, de Donald Trump, né? A gente teve recentemente divulgado uma pesquisa de opinião pública, né, que mostrou que 58% dos brasileiros dizem ter medo de que algo parecido com o que aconteceu na Venezuela aconteça no Brasil, né? O senhor acha que isso poderia acontecer no Brasil? A gente vê notícias com essa questão de uma possível internacionalização da Amazônia ou mesmo esse interesse nas terras raras. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, ninguém sabe exatamente o que há na cabeça do Trump, né? Não dá para supor que ele é racional. E, aliás, ele gosta de jogar com a ideia de que ele é um cachorro louco, ele é mais louco que os outros, então é melhor não brigar com ele. Né? No entanto, como eu fiz referência antes, o Brasil tem uma escala, um poder, e significaria um custo econômico, político e militar muito superior a essa intervenção cirúrgica que o hit and run, né, que os Estados Unidos fez na Venezuela. Né? E, em parte, exatamente porque a economia brasileira ainda é muito integrada com a americana e a cadeia de produção de alimentos nos Estados Unidos, portanto, a inflação que afeta os consumidores americanos, né, é muito dependente de relações comerciais pacíficas do Brasil com os Estados Unidos. Né? Então, pelo menos até as eleições de meio de mandato, eu acho pouquíssimo provável que o Trump busque realizar algum tipo de intervenção militar no Brasil, mesmo porque ele se autolimitou na Venezuela. Né? Com a Venezuela, aumentou o medo dos governantes atuais da Venezuela, Delcy Rodrigues, mas manteve digamos, a institucionalidade política venezuelana praticamente intacta, porque alterar essa institucionalidade envolvia enormes custos econômicos e políticos. Os Estados Unidos quer ter o petróleo, eventualmente ter acesso a terras raras e, principalmente, não só o petróleo que existe na Venezuela hoje, mas a possibilidade de que as plataformas oceânicas que estão na Guiana, provavelmente estão na margem equatorial brasileira, também estejam na Venezuela em larga escala, que seja um petróleo muito mais barato do que o petróleo pesado, que atualmente é extraído da Venezuela, que, convenhamos, não tem, digamos, viabilidade econômica, depende de um petróleo mais ou menos a $80 ao barril, muito acima do que ocorre hoje em dia, não é? E muito provavelmente não vai chegar a esse
esse valor tão cedo, inclusive por conta da redução da demanda de petróleo associada à oferta barata de energias não fósseis sustentáveis alternativas, porque, aliás, o desenvolvimento tecnológico chinês é tão importante em escala global, né? Então, talvez o cálculo americano seja muito mais explorar essa plataforma equatorial, oceânica, com petróleo muito mais barato e leve, como aquele que é encontrado na Guiana, do que propriamente explorar o petróleo venezuelano. E para isso não precisa mudar o sistema político, entende? Não precisa invadir, basta entrar em acordo, certo? E no caso brasileiro, não é impossível também entrar num acordo para realizar investimentos, porque, como eu disse, o Brasil é uma economia muito aberta, né? Então, realizar investimentos na exploração, eventualmente em exploração conjunta com refinamento local dos minerais estratégicos. E, aliás, a estratégia de segurança nacional americana divulgada em 5 de dezembro, 4 de dezembro do ano passado, ela apresenta a importância de estimular o desenvolvimento de cadeias produtivas resilientes e geopoliticamente protegidas no hemisfério ocidental. Né? E para isso você não precisa necessariamente ter o custo de uma invasão militar. Você precisa não tirar essa carta da manga, de maneira a utilizar o medo como um mecanismo de disciplinamento, mas de preferência sem precisar efetivar essa ameaça que confere o medo. Muito bom, professor. Nosso programa vai chegando ao fim e queria agradecer mais uma vez a sua participação e análise aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu também queria agradecer a nossa equipe técnica, Jorge Calhau na direção de imagens e Marcos Botelho Júnior nas imagens. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado.